Nesse sentido, a gente se pergunta, né, por que o cinema ele é tão eficaz no ensino da filosofia. Então, não se trata, obviamente, de se trabalhar os grandes clássicos do cinema para que os alunos consigam perceber essa relação. Nós podemos trabalhar filmes simples, que tentem destacar alguns elementos que nós achamos importantes dentro da nossa teoria, dentro da nossa prática didática. Então, eu poderia afirmar que nem todos os filmes podem ser lidos filosoficamente, mas isso vai depender muito da sensibilidade do professor para estar escolhendo esses filmes e para estar fazendo essa relação. Então, isso é muito importante. Por isso que havia destacado anteriormente o trabalho de leitura, de pesquisa do professor, para que algo seja feito de forma concreta. Nós temos pouquíssimas pesquisas no Brasil a respeito da proximidade do cinema com a filosofia. Pouquíssimas. Então, temos pouco referencial teórico também para essa abordagem. O que faz com que seja algo motivante até para o próprio professor estar trabalhando isso em sala de aula. Então, temos grandes exemplos aí, principalmente na França, com relação à abordagem filosófica através dos filmes, mas no Brasil ainda temos um grande desafio pela frente para se estar abordando essa questão do cinema e da filosofia. Então, a grande pergunta que a maioria deve estar fazendo é justamente no sentido de que como a gente pode viabilizar esse aprendizado através dos filmes. Afinal, as aulas são curtas, muitas vezes esse processo para se trabalhar exige um certo tempo. Então, eu poderia afirmar para o professor que existem duas possibilidades. Né? Duas possibilidades que são viáveis. Uma que não é viável é o professor tentar exibir o filme e depois trabalhar esse filme. Por quê? Porque o processo de trabalhar o cinema com a filosofia é uma reflexão que não pode ser interrompida, nem quebrada. Então, isso exigiria que o professor passasse de forma contínua o filme para trabalhar todos os seus elementos. Então, isso não é uma boa ideia, né? Fragmentar o filme em sala de aula. Isso jamais deve acontecer. É o que muitos professores fazem e é algo errado, é algo que não dá certo. Então, qualquer professor que tente fazer essa experiência vai perceber isso. Há uma possibilidade de se trabalhar trechos de filmes em sala de aula. Isso seria interessante, onde o professor pode fazer um recorte de uma determinada cena e tentar estar relacionando aquilo com o contexto ou com a aula que ele acaba propondo. Isso pode gerar dispersão, gerar a atenção, né? Despertar a atenção do jovem, para que ele consiga compreender todo aquele processo que o professor está transpondo dentro da sala de aula, ou o processo reflexivo que o professor está trabalhando com o aluno. Então, essa seria uma primeira proposta, trabalhar trechos de filmes, trechos de 5, no máximo 10 minutos, já que as nossas aulas são bem curtas. A outra proposta, que seria uma proposta mais interessante, seria a proposta do cineclube. Né? Dentro do Brasil, nós temos um movimento cineclubista muito forte. O movimento cineclubista trata basicamente de pessoas, né, que se reúnem para assistir um filme e, posteriormente, para debater temas relacionados ao contexto desse filme. Então, temos cineclubes relacionados à questão da crítica do cinema, temos cineclubes relacionados ao ensino da história e não temos, né, na verdade, muitos cineclubes relacionados à prática de filosofia. Então, é nesse sentido que eu gostaria de convidar todos os professores a tentar, talvez, construir um projeto cineclubista dentro da escola, um cineclube filosófico. Né? Então, isso é muito importante. E para se construir esse cineclube filosófico, ele precisa, logicamente, de um projeto sólido para que ele seja estruturado. Eu tenho uma experiência no colégio onde eu leciono, que é o Colégio Estadual Teobaldo Klittenberg, com uma experiência com um cineclube com os meus alunos que frequentam as minhas aulas no período da manhã e no período noturno. Não somente com os alunos, mas também o convite sempre aberto aos professores da escola, à própria comunidade, para que a reflexão filosófica ela seja difundida a todos esses segmentos. Então, dentro do nosso cineclube, nós fazemos 3 momentos que são 3 momentos básicos, né, dos quais, carinhosamente, os professores chamam de Santíssima Trindade do cineclube. Né? E no que constitui, na verdade, essa Santíssima Trindade do cineclube? São 3 momentos diferentes que se constituem uma sessão cineclubista, que é o momento da apresentação, né, onde o professor ou o cineclubista que está fazendo a apresentação expõe os argumentos ou faz a correlação do problema filosófico com o filme a ser exibido. Um segundo momento que seria a exibição do filme propriamente dita, sem cortes, de forma contínua. E um terceiro momento que é uma discussão onde os alunos fecham esse ciclo, debatendo juntamente com professores, juntamente com a comunidade, a problemática que foi discutida no filme. Então, seriam 3 momentos, são os 3 momentos que constituem
o cineclube filosófico na escola. Então, nesse sentido, a gente pensa quais são os objetivos, afinal, de se trabalhar ou de desenvolver um projeto cineclubista, já que esse projeto, na verdade, ele precisa ser desenvolvido no contraturno. Ele não pode ser um projeto que pode ser desenvolvido na sala de aula, devido ao tempo, né? Um projeto que toma em torno de 3 a 4 horas, então é algo meio extenso, depende muito da duração do filme, logicamente, da duração do debate, mas ele tem como principal objetivo, assim como a aula de filosofia, despertar a reflexão filosófica, proporcionar um aprendizado da filosofia, né? Através da leitura dos conceitos e imagens que são passados através do filme, para que os alunos tenham um interesse maior e se motivem cada vez mais a estudar a própria filosofia. O professor deve estar se perguntando, mas como eu posso fazer isso? Afinal, aonde que eu encontro referências para estar construindo um cineclube no meu colégio? Então, isso é uma pergunta que todo professor deve estar se fazendo. Então, em primeiro lugar, você deve ter uma boa infraestrutura, né, para poder estar exibindo esses filmes. É o elemento básico, é a condição material para que você possa estar desenvolvendo. Segundo, né, você precisa traçar os objetivos, afinal, desse projeto e conseguir mensurar a aprendizagem, ou se está havendo aprendizagem através do projeto que você está desenvolvendo. Então, esses 3 momentos, a apresentação, a exibição e o debate, eles devem proporcionar as três principais habilidades que um professor de filosofia sonha do seu aluno, que é a oralidade, é a escrita e é a leitura e interpretação de um bom texto. Então, logicamente que a discussão, né, o momento da discussão, ela vai desenvolver a oralidade. Nós temos uma segunda etapa do projeto, onde os alunos, antes de assistir às sessões, eles estão fazendo leitura de trechos de textos filosóficos relacionados com o filme. Então, isso prepara, logicamente, a capacidade de leitura dos alunos. E, posteriormente, nós teremos uma etapa de produção de artigos, onde os próprios alunos, né, auxiliados pelos professores, escreverão pequenos artigos relacionando um dos filmes que assistiram com a filosofia. Então, o cineclube, na verdade, ele tem como objetivo perpassar essas 3 esferas, que é a da oralidade, da escrita, né, da leitura e da interpretação. E isso é muito importante para o desenvolvimento crítico dos alunos. Então, nesse sentido, eu espero ter trazido uma dica, uma fala breve, não tinha como intenção, logicamente, que a parte conceitual ela pode ser explorada de uma forma bem maior. Tenho como principal referência de introdução para que o professor possa fazer uma leitura antes de introduzir um cineclube na sua escola. É uma leitura do Júlio Cabreira, como eu mencionei aqui, o livro intitulado Cinema Pensa, uma introdução à filosofia através dos filmes. Que é algo importante para o professor, para dar subsídio teórico com relação à prática do professor dentro do cineclube. E temos também uma outra dica, né, que seria a linguagem secreta do cinema, do Jean-Claude Carrier, que também pode estar ajudando o professor numa perspectiva muito mais cinematográfica, talvez, do que até mesmo filosófica. Então, fica essas 2 dicas de leitura para o professor pensar, refletir, levar essa ideia para a sua escola e, quem sabe, até conseguir motivar ainda mais os seus alunos no interesse pela reflexão filosófica, no intuito de construir um indivíduo que seja mais crítico, mais consciente da sua tarefa, né, como cidadão, como pessoa, enfim, no sentido de contribuir para uma formação um pouco mais humana. Eu acho que esse é o objetivo que todos nós professores de filosofia temos dentro da escola pública. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram com muita paciência, né, essa breve fala, e gostaria também de agradecer ao convite que foi feito pela Secretaria de Educação, para estar fazendo essa breve conversa com vocês hoje. Espero que vocês se motivem, que vocês criem cineclubes filosóficos nas escolas, e eu, né, estou à disposição para eventuais dúvidas ou até mesmo para percorrer com vocês esse percurso, que eu acho que é um percurso difícil, mas é um percurso que pode ser vencido graças aí à contribuição de cada professor dentro da sua sala de aula. Então, muito obrigado.